Voltamos com mais Pastor Wallace Cardoso para continuar a história da origem do Natal e muito mais daí por diante, que nós vivemos até hoje os ensinamentos dessa data. E assim, igual eu estava falando, aí quando entrou a maldade no coração das pessoas, havia uma promessa. E os profetas do Antigo Testamento, eles estavam falando, olha, vai vir um Salvador, vai vir alguém que vai trazer um reino que vai prosperar. E, de fato, o que acontece é que Deus envia o seu filho. Só que quando Jesus nasce, a gente já falou aqui um pouco do contexto que foi bem conturbado, mas a verdade é que, graças a Deus, ele nasceu, cresceu, né, se desenvolveu. Posso fazer um ganchinho? Claro, daí? por favor. Eu já ouvi falar que na época Jesus teve essa essência colocada muito à prova, porque a origem de onde ele veio, que era Nazaré, Sim. não vinha nada de bom de Nazaré. Tem até Exatamente. essa passagem. Tem. Teve. Muito humilde, sim, muito humilde. Para ele ter credibilidade não foi fácil. Não foi fácil para Jesus. Porque imagine, você vive naquele mundão de Deus nos acuda mesmo, e do nada você chega e fala, eu sou o Messias, e eu vim de Nazaré. E outra coisa também... E para acreditar, porque ele não tinha feito os sinais, os milagres e sabe e o nem que é mais nada. louco? É que a expectativa dos judeus era que viesse um Salvador no sentido de... guerra, de um cara poderoso, forte, valente, como os reis eram antigamente, né? Como era o rei Saul, que era grande, era forte. A expectativa era de alguém que pudesse representar e derrotar o Império Romano. Mas ele era uma pessoa humilde, simples, vindo de um lugar simples, que nasceu numa manjedoura. Sabe, para eles foi um choque muito grande e eles não acreditaram. Os judeus não acreditaram, a verdade é essa. Tem um versículo que fala assim, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, então todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então, foi muito interessante esse versículo, porque mostra para a gente que todos nós podemos ser filhos, não só os judeus. A princípio ele vem para os judeus, mas aí a oportunidade abre para nós. É muito interessante isso. Mas o que acontece? E aí, no contexto que ele viveu, não foi fácil para ele gerar essa credibilidade. Agora, o grande desafio foi porque as pessoas confundem e acham que porque ele era Deus, ele era diferente. Não. Jesus foi 100% homem. Ele viveu a humanidade. 100% homem e 100% Deus. Ele abriu mão de alguns atributos de Deus. Na verdade, Jesus sempre existiu. Se você ler João, capítulo 1, Jesus sempre existiu. Jesus não passou a existir quando ele veio aqui, não. Ele saiu do céu, saiu da cadeira de honra do céu, se fez ser humano. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes ele assumiu a forma de servo, então ele veio como homem. Alguns atributos, por exemplo, onisciência, onipresença, o que é isso? É você ter a sabedoria, né? O conhecimento de tudo que está acontecendo. De tudo, a onisciência, a onipresença, ou seja, está em vários lugares ao mesmo tempo. Jesus não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Se ele estivesse em Nazaré... Ele tinha limitação da humanidade, sim. E ele teve que aprender os ensinamentos bíblicos, tudo. E isso é que é incrível. Por quê? Porque senão não teria valor nenhum ele ter vindo. Senão ele vem como Deus. Não, Jesus conhece as nossas dores. Porque ele passou por elas, ele foi muito tentado. Jesus chorou como a gente chora. Cara, isso é muito forte. No momento mais difícil da minha vida, quando eu estou chorando, eu lembro que Jesus já chorou, então ele entende o que eu estou passando. Ele se importa com o que eu estou passando. Isso é muito forte. E ele veio justamente para isso, né? Ele veio para isso. E aí, vai chegando a história, onde vai chegar na parte mais difícil. Onde ele vem, com 30 anos, começa o seu ministério, e ele, de fato, ele começa a curar as pessoas, começa a mostrar um evangelho totalmente diferente do que eles esperavam, que é um evangelho de se importar com a viúva, com o necessitado, com o órfão, dar valor para aqueles que ninguém dava valor, aqueles que estavam à margem da sociedade. E não só esses, mas todos. Jesus morreu por todos. Isso tem que ficar claro também, porque a gente fala assim, não, por mim ele morreu, mas por você não morreu, não. Jesus morreu por todos. Todos nós temos a chance de ter esse encontro com ele, entendeu? E a partir disso, quando ele começa o seu ministério, curando as pessoas, ensinando o que é o amor ágape. O amor ágape vem de Deus, cara. O que é esse amor ágape? Eu estava conversando com o Dani ali, falando o seguinte, que a maior prova de amor que nós podemos dar para Deus
é quando nós somos capazes de perdoar. Que eu acho que é a grande mensagem que grande vem mensagem. com essa data. Porque e com ele a vinda vem de Jesus, sim. perdoar a gente. Ele nos perdoou. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Ou seja, a gente não merecia nada, mas ele veio simplesmente. E aí você imagina, os discípulos que eram próximos viraram as costas. Aqueles que estavam com ele viraram as costas. Ele não teve... Acho que qualquer um no lugar dele teria desistido e falar assim, cara, ô Deus, deixa eu falar um negócio aqui. Esse cara não merece nada não, meu irmão. Os caras viraram as costas para mim, Pedro tá me ligando aqui, Judas, que era um cara que estava comigo, me traiu. Olha só essa galera que tá me perseguindo, a galera que eu tô fazendo bem para eles, tô curando eles. Olha, não vou defender, mas que não deve ser fácil naquela época ser um Não seguidor de Jesus. Não foi fácil, hein? Não foi. E eu não sei se você acompanha a série The Chosen, que eu acho maravilhosa. Incrível. E Aconselho a todo mundo assistir. Para mim é pura realidade. Eu voltei mesmo a querer ter esse interesse por conta da série. Eu acho que aconteceu com muita gente. Sim. Mas eu assistindo, eu fico, gente, eu não vou julgar ninguém mesmo, porque eu, naquela época, talvez eu fizesse as mesmas coisas. Não, naquela época é o seguinte, se você se dizia cristão, você tinha que estar preparado para morrer por Deus. Exatamente. Era esse nível. Era esse nível. Por outro lado, quem dizia que era cristão de verdade. Disposto a tudo. Não era uma geração nominalista, entendeu? Onde a gente muitas vezes fala que é crente, mas a gente... Mas aí você tinha o 880 também. Você via para crer naquela época. Você via o milagre acontecendo. Era difícil de negar isso. Hoje nós temos a nossa fé. Nós acreditamos que isso aconteceu. Tem algumas evidências. Mas a base de tudo é a nossa fé. A nossa e hoje crença. a gente vê muito milagre. Sim, hoje ainda sim. Mas naquela... E você imagina viver o milagre? Ver o milagre acontecendo? Não, imagina você ver realmente o Filho de Deus ali, em carne e osso, na sua frente. O cego vendo. Tá louco, é uma experiência... Não tem como explicar. E aí todo mundo que duvida passa a crer, ele começa a levar multidões. E aí o que eu ia falar do The Chosen, que teve uma frase que me marcou muito. Eu sei que eles têm essa liberdade artística, aí você me corrige aqui. Mas quando os apóstolos começaram a falar, e aí, você não vai fazer nada, você pode fazer, você tem um poder para isso. E ele fala, eu não vim para isso. E eu não vim simplesmente como um passe de mágica. Eu vim ensinar através do amor e da dor. Eu vim aqui para fazer essa revolução. Não é por aí. Eu poderia, mas eu vou ter que viver o processo. Tanto é que quando ele é preso, quando Judas trai ele, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado Malco. E na mesma hora, Jesus fala assim, você acha que eu não poderia chamar os anjos aqui para... Eu não vim para isso. Então... Aí ele pega e cura na hora, sabe? Aí eu fico imaginando, cara, se eu vejo que o cara acabou de curar a minha orelha, faz o seguinte, não vou te levar mais não, pode ir embora. Mas não é um negócio... Exato! Como é que um milagre desse... Eu peço perdão na hora. Não, desculpa, opa, peraí. Errei, fui moleque. Não tá mais aqui, não tá mais aqui, quem falou? Cara, como é que, sabe? É uma loucura. Mas pra mim, a parte mais incrível dessa história, e é o que eu aplico na minha vida, foi que a tentação de Jesus. As pessoas acham que a tentação de Jesus maior foi quando ele estava no deserto. Eu não acredito. A tentação maior foi no jardim. Quando ele vai pro Getsemane. Getsemane significa lugar de prensagem. Ali provavelmente deveria lugar de prensar azeitona para fazer azeite. E ali ele tem uma oração que ele está com os discípulos, poucos discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele pede, vocês orem aí. E os caras dormem, não conseguem orar, estavam muito cansados. Mas ele vai orar. E ali é onde ele sua sangue. E é onde ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ali ele estava se preparando para carregar o peso de todos os pecados da humanidade. Mas o que marca isso? Porque ali é um momento que ele poderia desistir. E foi tão forte para ele que ele suou sangue. A medicina chama isso de hematidrose, que é uma experiência tão forte emocionalmente que você sua sangue. E ali eu fico pensando, cara, realmente para você ser glorificado... Intenso foi, né? Para você ser glorificado, você primeiro tem que ser crucificado. Para você vencer certas coisas, primeiro você precisa aprender a perder. Passar pelo processo. Passar pelo processo.
aprender, muitas vezes, porque o perdão é aceitar sair no prejuízo. Entende? E é muito difícil, né? É difícil, mas tem um ensinamento fortíssimo. E o perdão é uma das palavras mais citadas na Bíblia. Sim. Quantas vezes que dizem que nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Por dia? Isso não tem como. Mas não é... É muito mais que isso. A ideia é a gente entender que assim como a gente foi perdoado por Deus, sem merecer, a gente não tem o direito de carregar nada no nosso coração de ninguém, entendeu? E a oração do Pai Nosso diz isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, se eu não perdoo meu irmão, eu não posso ser perdoado por Deus. Entende? Entendo. É muito forte isso. Mas é incrível, porque é esse amor que nos constrange, é esse amor que faz a gente sentir que nós não somos merecedores, mas ainda assim Ele nos amou. Agora, o segredo para viver tudo isso é estar em comunhão com Ele. E é tão grande que perdura aí por mais de 2 milênios, né? Estamos nós aqui falando da mesma história que aconteceu Foi um antes e depois há mais de 2 um antes e depois da humanidade. Então, assim, o Natal é você lembrar de Jesus na sua vida, sabe? Reconhecer que Jesus está vivo. Principal mensagem para o Natal na sua visão, pastor? Vou te falar 4 pontos. Primeiro ponto é você entender que Jesus precisa nascer em você. Não adianta Jesus estar vivo no coração de pessoas, mas Ele não está vivo em você. A vida de Jesus precisa significar alguma coisa para a gente. Só tem valor que a gente valoriza. Então, a partir do momento que eu começo a valorizar o que Jesus é, eu começo a me moldar e eu começo a me comunicar com Ele na intimidade. Isso começa a trazer luz para a minha vida. Uhum. E aí o impacto disso é onde os outros pontos que eu quero chegar. É que o Natal também representa o amor. Não só na sua família, mas principalmente para aqueles que precisam de ajuda. Para aqueles que estão necessitados, que estão carentes. Às vezes a gente compra um presente para o nosso filho, eu tenho um filho de 7 anos, às vezes eu dou um negócio para ele que ele queria tanto, daqui a 2 horas ele nem está brincando mais com o negócio. Agora, tem muitas crianças que não têm, que não ganham brinquedo, que não tiveram... Estava comentando com o Dani ali a experiência que a gente fez. Nós pegamos crianças de um abrigo e levamos para uma festa, um salão de festa, em Alphaville, chique, um negócio top. Isso foi ano passado. Isso foi uma experiência tão forte, porque eles nunca tiveram acesso a isso. Entende? Então, é incrível como a gente pode, de alguma forma, fazer o bem, né? Como está na nossa mão. Então, o Natal é isso. E o simples para nós, às vezes, é tudo para o outro. E eu diria que você acha que não é... não vou fazer isso porque é pouco. Para o outro é muito. Exatamente. Exatamente. E eu diria que a principal mensagem do Natal é o perdão. Porque é a evidência do amor. Então, talvez está na hora de você, marido, perdoar a sua esposa. Talvez está na hora de você, esposa, perdoar os seus filhos, perdoar a sua mãe, perdoar o seu pai. As famílias se reconciliarem de verdade, sabe? Sem ficar carregando essa bagagem emocional. A gente sabe o quanto que o veneno que é a raiz de amargura, o ressentimento, o quanto isso afeta a gente. É verdade. Então, acho que o melhor momento para a gente perdoar é agora, no Natal. A gente olhar para dentro da gente, olhar para nossa família e recomeçar.